Uma boa noite a todos. Alegres, esperançosos, amados. Ele é bem firme nas respostas, né? Muito bem. Quem trouxe sua Bíblia aí? Pega ela por um instante aí. Quem não trouxe, pega o celular. Vocês vão lá em 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 1 ao 2, dos versículos 18 ao 19. São duas cartas de Pedro. Então você vai na primeira carta de Pedro, vai no primeiro versículo, no primeiro capítulo, no versículo 18 ao 19. Acharam? Amém ou misericórdia? Misericórdia? Capítulo 1, versículo 18 ao 19. Amém, misericórdia? Amém? Vai dizer assim: saibam que não foi mediante coisas perecíveis, como prata e nem ouro, que vocês foram resgatados do modo vazio de viver que herdaram de seus antepassados. Vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como o sangue de um cordeiro sem mancha nem defeito. Hoje, a proposta é criar em nós esse sentimento de devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus. Vocês já se pararam para pensar por que dessa devoção? Porque uma devoção ao sangue de Jesus derramado na cruz. Porque não é qualquer coisa, não é qualquer realidade, mas sim a expressão concreta do amor de Deus por nós. Às vezes fica muito abstrato, né, quando nós falamos do amor de Deus, né? O amor de Deus, mas o que é o amor de Deus? Quando nós olhamos para o sangue derramado na cruz, que nós representamos nas imagens, nós vemos que não foi algo ideológico ou ideal, mas sim concreto. Porque naquele doar-se inteiramente de Jesus, naquele dar-se inteiramente de Jesus, nesse esvaziar-se de Jesus, é um esvaziar-se de amor. Nós devemos mudar a nossa mentalidade de pensar que a cruz é só sofrimento. E a cruz não é sofrimento. O princípio da cruz é o amor. O amor de Deus por nós. Muitas das vezes a gente cai na tentação de achar que não somos amados, né? Que muitas vezes, por conta das realidades da vida, às vezes dos pais, dos amigos, daquele crush, achar que tudo perdeu seu sentido, que tudo perdeu seu valor, que nós não temos valor. E Jesus vai mostrar algo diferente, que o nosso valor é a sua paixão, morte e ressurreição, a sua entrega total na cruz, o seu amor que se esvai totalmente na cruz de Cristo. Então olha o quão precioso você é. Se eu tivesse aqui a maior riqueza do mundo e fosse oferecer para te comprar, nada valia, porque uma hora esse dinheiro ia acabar. Mas esse amor de Deus nunca se acaba por nós, porque ele é total. Tem uma história que diz assim: havia um escravo e ele
estava naquelas sessões de vender, né? Então estava ali vendendo vários escravos e ele estava ali. Aí chegou um rapaz para comprar esse escravo. Ele falou assim: olha, eu te dou tanto, te dou 10 cabeças de gado. O rapaz: não, esse escravo é muito precioso para mim, isso aí é muito pouco. Não, eu te dou minha fazenda inteira. Não, isso aí é muito pouco ainda para mim. Não, eu te dou tudo que eu tenho por esse escravo. Aí ele entrega. E quando ele estava voltando, né, para casa, ele para no monte, assim, no monte, e libera o escravo para ir embora. Fala assim: pode ir. Nossa, que loucura, né? Aí o escravo corre, fala assim: liberdade, liberdade, eu tenho minha liberdade. Mas quando chega lá no final, ele reconhece quão bom foi esse patrão com ele. Porque ele deu tudo dele para comprar o escravo. E ele volta e conversa com o patrão: mas que loucura é essa? Por que você deu tudo que tem pela minha liberdade? Por que eu sou tão precioso? E por que ainda mais você me libertou e deixou ir embora? Ele disse: nada adianta um amor que não é livre, um amor que não ama a liberdade. Por que dessa história? Porque o amor de Deus é um amor livre. É decisão dele. Ele escolheu se entregar na cruz por amor a nós. E nós somos libertos por causa desse sangue derramado na cruz. Nós somos comprados. E do mesmo modo que nós somos comprados, diferente do pecado que nos escraviza e nos deixa preso, o amor de Deus nos liberta. E nos liberta para que escolhemos amar a nossa liberdade. E é essa a pergunta que eu já deixo para vocês. A partir do sacrifício de Jesus, a partir da sua entrega, a partir da sua morte, a partir da sua ressurreição, sobre tudo isso, a partir do amor de Deus, como nós estamos correspondendo a esse amor na nossa liberdade? Nós amamos a Deus a cada momento da nossa história, na nossa escola, na nossa faculdade, dentro de casa. Muitas vezes nós achamos que o amor tem que ser extraordinário, mas na verdade é o ordinário que ele se torna tão especial. Às vezes achamos que para amar nossa mãe nós temos que toda hora dar um beijo nela, abraçar, ou na escola ser aquele cara da hora. Mas na verdade é nos pequenos atos, no ato de levantar da cama, arrumar o nosso quarto, fazer uma atitude de amor, de caridade para a nossa família. Isso sim é amor. Que esse amor de Deus vem mudando o nosso coração, que vem nos transformando, que vem nos libertando de tudo aquilo que nos aprisiona. E é interessante, para encerrar, que quando Pedro vai escrever essa carta, ele escreve com uma comunidade perseguida, em uma comunidade recém-convertida. Então, assim, eram pessoas que precisam ter fundamento da fé. Então ele vai explicar quem é Jesus para aquelas pessoas. Quem é Jesus para aquele povo que agora aderiu à fé. E nesse explicar quem é Jesus, a melhor maneira que ele consegue fazer é explicar sobre o seu amor. Explicar sobre como eles não mais são deixados de lado, ou não mais deveriam viver aquela vida onde a prisão que eles estavam acorrentados não poderia ultrapassar o amor de Deus. O amor de Deus sempre vai ser maior por Deus, sempre vai ser maior por Deus, porque Ele veio para nos dar vida em abundância. E por fim, a figura da ovelha, né?
Nós sabemos bem que a ovelha era muito utilizada para o rito, né, dos judeus. Então, eles precisavam sacrificar a ovelha por aquele que estava fazendo, pelo sacerdote e pela comunidade. Quando Pedro usa a figura da ovelha, ele diz que não mais precisa de sacrifício, porque aqueles sacrifícios imperfeitos não foram capazes de purificar toda a humanidade, mas um só sacrifício, perfeito e único, derramando todo o seu sangue na cruz, foi o suficiente para nos libertar totalmente da escravidão, da morte e do pecado. E encerro dizendo que quando Jesus ele é perfurado do seu lado jorra sangue e água. Tem duas interpretações para esse jorrar-se de Cristo, mas uma que eu gostaria de deixar para vocês é que quando o corpo ele deixa de produzir o sangue, quando ele já expele todo o sangue, o que ele começa a expelir no lugar é a água. E o que isso significa para nós? Que Jesus não reteu uma gota de sangue para a nossa salvação. Ele se doou inteiramente a nós. Jovem, olha como você é precioso. Olha como você é amado. Muitas das vezes precisamos mendigar amor, mas o maior amor por nós já foi entregue na cruz. E aquela certeza que Ele deixa para nós, que até o fim dos tempos Ele estará conosco, é essa certeza desse amor, que nunca nos abandona, que nunca nos deixa, que nunca se faz ausente. Ele sempre está presente.